Bom, pessoal, vocês querem saber o tempo e a temperatura aí para Aracaju, no dia 20/9/2023? A temperatura mínima é de 24 graus, temperatura máxima 24 graus, umidade máxima do ar 85% e a umidade mínima do ar 60%. Agora nós vamos falar de Belém, temperatura de Belém, vamos falar de Belém, o dia 20/9/2023. A temperatura mínima é de 23 graus, temperatura máxima 35 graus, umidade máxima do ar 95%, umidade mínima do ar 55%. Agora vamos falar de Belo Horizonte, Minas Gerais, temperatura mínima 16 graus, temperatura máxima 32 graus, umidade máxima do ar 90% e a umidade mínima do ar 30%. Vamos para Boa Vista? O dia 20/9/2023, a temperatura mínima de Boa Vista, temperatura mínima 25 graus, temperatura máxima 37 graus, umidade máxima do ar 80%, umidade mínima do ar 40%. Agora vamos para o Distrito Federal, Brasília, para o dia 20/9/2023. A temperatura mínima 17 graus, temperatura máxima 32 graus, umidade máxima do ar 70% e umidade mínima do ar 20%, pessoal. Agora nós vamos para o Campo Grande, para o dia 20/9/2023, pessoal. A temperatura mínima 22 graus, temperatura máxima 36 graus, umidade máxima do ar 80% e a umidade mínima do ar 30%. Isso é para Campo Grande. Agora para Cuiabá, Mato Grosso, né? Para o dia 20/9/2023. Temperatura mínima 27 graus, temperatura máxima 39 graus, umidade máxima do ar 80%, umidade mínima do ar 30% para Cuiabá. Para Curitiba, temperatura mínima para o dia 20/9/2023, a temperatura mínima 17 graus, temperatura máxima 31 graus, umidade máxima do ar 100%, umidade mínima do ar 40% para Curitiba. Agora é Florianópolis, Santa Catarina, para o dia 20/9/2023. Temperatura mínima 19 graus, temperatura máxima 27 graus, umidade máxima do ar 100%, umidade mínima do ar 70% para Florianópolis. Agora para vocês aí de Fortaleza e Ceará, para o dia 20/9/2023. Dia 20/9/2023. Temperatura mínima 25 graus, temperatura máxima 33 graus, umidade máxima do ar 85%, umidade mínima do ar 55% para Fortaleza. Agora quem mora em Goiânia, né? O dia 20/9/2023, a temperatura mínima vai ser de 21 graus, a temperatura máxima de 37 graus, a umidade máxima do ar 70% e a umidade mínima do ar 15% para Goiânia. Para João Pessoa, o dia 20/9/2023, a temperatura mínima é de 24 graus, temperatura máxima 29 graus, umidade máxima do ar 95%, umidade mínima do ar são 60% para João Pessoa. Agora para Macapá, o dia 20/9/2023, temperatura mínima 25 graus, temperatura máxima 34 graus, umidade máxima do ar 95%, umidade mínima do ar 60% para Macapá. Para vocês de Maceió, o dia 20/9/2023, a temperatura mínima é 23 graus, temperatura máxima 28 graus, umidade máxima do ar 100%, umidade mínima do ar 65% para Maceió. Para vocês de Manaus, o dia 20/9/2023, a temperatura mínima de 26 graus, temperatura máxima 35 graus, umidade máxima do ar 80%, umidade mínima do ar 50% para Manaus. Aí para vocês de Natal, o dia 20/9/2023, temperatura mínima 24 graus, temperatura máxima 29 graus, umidade máxima do ar 100%,
umidade mínima do ar 65% para vocês de Natal. Agora vamos falar para vocês aí de Palmas, né? Pro dia 20/9/2023. Temperatura mínima 23 graus, temperatura máxima 39 graus. Nossa, 39 graus. Umidade máxima do ar 65%, umidade mínima do ar 20%, vocês de Palmas. Agora vamos para Porto Alegre, Rio Grande do Sul, pro dia 20/9/2023. Temperatura mínima 19 graus, temperatura máxima 25 graus, umidade máxima do ar 100%, umidade mínima do ar 90% para Porto Alegre. Para vocês de Porto Velho, o dia 20/9/2023, a temperatura mínima de 23 graus, temperatura máxima 35 graus, umidade máxima do ar 90%, umidade mínima do ar 45% para vocês de Porto Velho. Agora vamos falar para vocês de Recife, para o dia 20/9/2023. A temperatura mínima é de 24 graus, temperatura máxima 28 graus, umidade máxima do ar 95%, umidade mínima do ar 65% para vocês de Recife. Agora vamos falar de Rio Branco, para o dia 20/9/2023. A temperatura mínima é de 23 graus, temperatura máxima de 34 graus, umidade máxima do ar 95%, umidade mínima do ar 50% para vocês do Rio Branco. Agora vamos ver para vocês aí do Rio de Janeiro, o dia 20/9/2023. Temperatura mínima 16 graus, temperatura máxima 32 graus, umidade máxima do ar 100%, umidade mínima do ar 30% para o Rio de Janeiro. Agora vamos para Salvador. O dia 20/9/2023, a temperatura mínima de 23 graus, temperatura máxima de 29 graus, umidade máxima do ar 90%, umidade mínima do ar 60% para vocês de Salvador. Agora vamos para São Luís, o dia 20/9/2023, temperatura mínima 26 graus, temperatura máxima 33 graus, umidade máxima do ar 90%, umidade mínima do ar 60% para São Luís. Agora para nós de São Paulo aqui, o dia 20/9/2023, a temperatura mínima de 18 graus, a temperatura máxima de 31 graus, umidade máxima do ar 100%, umidade mínima do ar 20% para São Paulo, para o dia 20/9/2023. Para Teresina, dia 20/9/2023, a sua temperatura aí, a temperatura mínima aí da Teresina é para 22 graus. Temperatura mínima 22 graus. Temperatura máxima 37 graus. Umidade máxima do ar 85%. Umidade mínima do ar 25% para Teresina. Agora para vocês aí de Vitória, temperatura mínima de 21 graus. Temperatura máxima de 31 graus, umidade máxima do ar 90%, umidade mínima do ar 50% para vocês aí de Vitória. Pessoal, toma muita água, entendeu? Fica muito sossegado, não enche muito de roupa, por causa que o calor vai vir bastante, hein, pessoal? Entendeu? Pega a piscina, toma água, entendeu? Toma muito suco, muita água. A água é a melhor coisa que tem, né? Mas para quem gosta de suco, quem gosta de refrigerante, mas procura aí, ó, sempre ficar aí, ó, num lugar aí que tá meio úmido, tipo um lugar que tem água para todo lado, entendeu? Não se cuida muito, pessoal, se cuida aí do pai, se cuida da mãe, do tio, da avó que tá de idade aí, ó, porque esses dias aí vai esquentar bastante, pessoal, tá bom? Pessoal, curte, compartilhe, se inscreva no canal aí do Robertoni e até a próxima aí, ó, pra vocês aí, tá bom?